Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A adoção de lista fechada de candidatos para as eleições de deputados e senadores e o financiamento público de campanha são os temas mais sensíveis que estão sendo analisados pela Comissão Especial da Reforma Política. A comissão analisa propostas que alteram diversos pontos da legislação político-eleitoral. Nós vamos conversar sobre o tema com um parlamentar que está no 9º mandato como deputado federal. É o deputado Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Bom, deputado, o senhor com 9 mandatos, né, já conhece bem esse parlamento. Queria que o senhor dissesse para a gente, existe algum ponto da reforma política que pode ter consenso para ser votada agora? Não, na realidade, da reforma política, nós ainda não temos um relatório definitivo. O que nós temos são colocações do próprio relator, o deputado relator, que ele costuma dizer que o voto em lista fechada e o financiamento público são os 2 pontos carro-chefes desta reforma que ele está propondo aqui na Câmara, que é essa questão. Aí eu diria o seguinte, o voto em lista fechada, ele contraria a cultura do eleitor brasileiro. Teria que ser introduzido num processo, com outras modificações mais profundas que este momento, por todas as razões, não permite que seja abordado. Então, o voto em lista fechada, ele tira do eleitor a sua capacidade de escolher o seu candidato e, principalmente, a capacidade de não escolher o seu candidato, de rejeitar o mal político. Essa é a grande vantagem. Segundo, ele vai impedir naturalmente a renovação, porque quem vai fazer essas listas são as lideranças, são os caciques dos partidos. Então, ao fazer, lógico, não vai haver renovação, vai ser mínima renovação, no meu entendimento. Então, o que a gente propõe neste momento? Não vamos mexer em reforma política. A população está muito desconfiada por causa dessas questões, delações premiadas, essas questões todas, muitos parlamentares sendo investigados, né? E parlamentares que são as lideranças principais das casas, os presidentes das 2 casas, os relatores dos principais projetos, estão todos mais ou menos, do ponto de vista do eleitor, da população, sob suspeita. É claro que todo mundo é inocente até que seja provado ao contrário. Nós sabemos disso, não se trata disso, nem de julgamento. Mas a percepção da população é exatamente essa. Então, há uma grande desconfiança. Então, nós temos que tomar muito cuidado na Câmara para não afundarmos mais essa situação de descrédito em que nós nos encontramos diante da nação que nós representamos como parlamentares. Agora, ano que vem já vamos ter eleições e o financiamento privado já não é mais permitido. O senhor acha que vai ser aprovado esse financiamento público que está sendo proposto? Eu tenho uma ideia. Primeiro, por que hoje se fala tanto em financiamento de campanha? Porque houve uma inflação e agora nós, com essas investigações, nós estamos sabendo por que houve uma inflação do custo das campanhas. No meu entendimento, se estabeleceu, inclusive, uma verdadeira indústria de campanha política, marqueteiros, produtoras de vídeo e de áudio para os programas de televisão, cabos eleitorais, inclusive um bom negócio de 2 em 2 anos. Né? Mas uma reforma não poderia limitar esses custos? Sim, mas limitar os custos nesse momento, por mais que limite os custos, a limitação está feita e já fizemos uma eleição limitando os custos. Como foi feita a eleição? Sem financiamento público, sem aquelas divulgações, e, no entanto, os prefeitos, mais de 5.000 prefeitos, estão eleitos. Então, milhares de vereadores estão eleitos. Eu acho que foi feita, sim, uma eleição sem os recursos das empresas. Então, agora poderíamos repetir na eleição, é até um teste, vamos repetir na eleição que vem. Os tribunais regionais eleitorais e o próprio
Tribunal Superior Eleitoral, eles estão equipados para fiscalizar melhor e vai ter uma eleição onde o eleitor vai escolher e o eleitor vai se apresentar com os instrumentos que existem. Nós temos a televisão, nós temos o rádio, né, dentro dos programas gratuitos de divulgação. A internet também, na internet, então, um instrumento muito, fantástico. Né? Então, nós temos como divulgar os nossos programas, os nossos projetos, enfim, o nosso perfil diante do eleitor. E não tiramos do eleitor o seu direito de escolher o seu candidato. Eu vejo dessa forma. Agora, o financiamento já é feito hoje, os partidos já estão com um orçamento de mais de 800 milhões ano para se sustentar. Então, gera assim que... Veja, os partidos políticos são o quê? São a sublimação da organização da sociedade civil. É a última coisa, é a organização da sociedade civil para chegar ao poder, para assumir a governança do país em todas as áreas. E, no entanto, nós temos 35 partidos, não tem representação. Pois é, com tantos partidos, não dá para ter uma legitimidade que a população realmente confie, né? Ou até mesmo que mostre os seus ideais, né? O que poderia ser feito? A minha tese é o seguinte, quer dizer, o que a nação já se pronunciou em pesquisas, etc., que é viável, já foi votado no Senado. É uma proposta de emenda constitucional que acaba com as coligações proporcionais e também cria uma cláusula de desempenho para os partidos, num certo número de estados, num certo percentual, pelo menos, para ter representação na Câmara dos Deputados. Bom, com isso, você já limita aí para 6 ou 7 partidos o número de partidos. Mas os pequenos que não consigam podem ainda formar confederações, ou melhor, federações, para que se representem na casa. E mais outra rodada vai aperfeiçoando, mas sem mexer nesse direito cultural que está na cabeça do eleitor. Agora, o sistema distrital poderia ser uma solução para poder o eleitor se identificar melhor com a quem ele eleger? Eu olho tecnicamente. Hoje, o mundo é digital. O mundo é das redes sociais. O mundo é dos setores dentro das redes sociais. Ninguém mais se relaciona no bairro. É difícil você ter relações no bairro. As relações espaço-temporais, a tecnologia da comunicação e da informação mitigou, né? Reduziu. E com isso, o que acontece? Cria-se setores. Então, dizendo isso, a melhor solução ainda continua sendo o voto proporcional, como é hoje, ou então fazer um voto tipo distritão, né? Como se fala aí, que seria um voto majoritário para deputado federal, deputado estadual e para vereador dentro da sua área, onde quem tem mais voto é que é eleito. Não é como é hoje, que o voto proporcional nos partidos, normalmente nas sobras, na distribuição das sobras, você tem candidatos eleitos com muito poucos votos, porque algum candidato fez muito voto, então compensa. Então, isso seria uma solução, mas eu acho que tem que ser setoralizado, porque é assim que a tecnologia está mostrando hoje. As relações são setoriais. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço, foi muito importante, eu fico feliz de ter participado. Eu conversei sobre as propostas de reforma política com o deputado Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Você encontra esta e as outras entrevistas em nossa página na internet. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.